Hoje eu vou tentar uma coisa diferente aqui com você. Eu vou ler um poema meu e depois eu vou ler de novo, só que aí dissecando e falando um pouquinho sobre como, o que eu pensei escrevendo esse poema, o que eu queria transmitir. E vamos ver se isso é legal, se isso dá certo, se eu consigo explicar tudo o que eu senti quando eu estava escrevendo esse poema. E eu espero que você goste. Então vamos começar lendo o poema completo primeiro e depois a gente vai comentando parte a parte dele. O poema se chama Contrastes. O que é nossa pele, senão proteção e prisão? A geografia que ocupo já fora liberdade, lá fora. Aqui dentro, desconforto. Proteção ainda, não nego. Quanto mais livre dentro, menos segura fora. Equação de ferro. Me reconheço nesse corpo, ainda que, de homem, homem entre aspas, ao florescer mulher, desfaço o escudo, desprotegida e feliz. Enfim. É um poema muito íntimo, né, sobre o corpo, meu corpo sendo uma mulher trans, né, então tem toda uma intimidade aqui, uma vulnerabilidade. E basicamente o grande tema do poema é sobre como ser homem lá fora é muito seguro, né, serve de um escudo muito forte, enquanto que a partir do momento que eu começo a, a me mostrar sendo mulher trans no mundo lá fora, é muito mais complexo, eu diria. Existe uma vulnerabilidade muito grande nisso, né? Um medo, uma desproteção, uma falta desse escudo, né? Então, quando eu falo aqui no começo, né? O que é nossa pele se não proteção, é um momento de todo mundo pode se identificar com isso, né? Porque a pele de fato é um órgão que protege todos os nossos outros órgãos, né? Todo o nosso sistema interno do mundo lá fora, né? Então é uma grande barreira que a gente tem entre o nosso corpo e o mundo aqui fora, né? Tanto acho que na biologia, né? Na ciência, quanto talvez até na própria mente, né? Porque as pessoas não conseguem ler sua mente, né? Ninguém é o professor Xavier aqui, então eu acho que aqui é o termo, né, eu tento começar o poema gerando uma identificação para poder depois trazer o meu ponto de vista sendo uma mulher trans. E aí já começo no e prisão. Claro que eu acho que a disforia, né, no meu caso a disforia de gênero, que é o fato de quando eu me identifico com o gênero, mas quando me olho e não vejo esses traços desse gênero, seja lá quais eles sejam, né, porque gênero é uma discussão muito complexa, mas é, eu entendo que existem pessoas que sentem outros tipos de disforia, sejam por causa de peso, sejam por causa de achar que faltam algo no seu corpo, né? Então, todas essas questões assim tornam o nosso corpo também uma prisão, né? Porque muitas vezes também a vida que a gente vive não permite que a gente viva coisas que a gente gostaria, né? Então, acho que a prisão também é algo que começa a entrar mais na minha visão enquanto mulher trans, mas também é algo que gera identificação para várias pessoas, né? Aí aqui tem essa parte, né? A geografia que eu ocupo, que é justamente o meu corpo, né? Ocupando um espaço físico no mundo, já for a liberdade, né? Então, antes de eu me entender mulher trans e antes de eu assumir que eu sou uma mulher trans pro mundo, eu era uma pessoa muito livre. Era muito fácil de andar na rua sem medo, ainda mais sendo branca, né? Acho que são muitos privilégios dos quais eu aproveitei bastante na minha vida, eu diria assim, né? Porque é, eu tenho 34 anos hoje e eu assumi minha identidade com 32. Então, eu, claro que no momento antes que eu assumo também existe toda uma exploração, né? Foi um momento ali de uns bons anos explorando, tentando entender e tudo mais, de muita insegurança. Mas ali, né, pelo menos os primeiros 20 e pouquinhos anos de vida, eu, mesmo não entendendo muito bem o que eu era, eu vivi uma vida com muitos privilégios, né? Então, já fora a liberdade. E aí eu ressalto no próximo verso, lá fora, porque aqui dentro, né, fazendo esse paralelo com prisão, foi muito difícil, né? Lá fora de casa, no mundo mesmo físico, eu conseguia ter essa liberdade, viver sem muitos medos, mas aqui dentro da minha cabeça foi muito difícil, né? Teve toda essa questão de não é o corpo, não me identifico com esse corpo, né? Foi muito difícil fazer as pazes com o meu corpo. Tem dias, inclusive, que eu não consigo, né? Não são pazes muito bem fixas, não é um acordo de paz tão fácil assim. Mas é isso, né? Então, lá fora foi essa liberdade. Aqui dentro,
desconforto, como fala no próximo verso, né, e cada vez foi sendo mais desconfortável até eu tentar entender também que acontece. Aí o próximo verso é proteção ainda não nego, que querendo ou não, né, hoje em dia talvez eu use muitas referências para mostrar qual é o meu gênero, mas querendo ou não, acho que ainda sendo branca, como eu falei, né, tendo traços ainda masculinos, que são vistos como masculinos pelo menos, ainda existe um pouco de proteção, né? Acho que outras mulheres trans talvez sofram muito mais do que eu por conta dos seus próprios corpos. Mas aqui nos próximos versos eu também falo, né? Quanto mais livre aqui dentro, então quanto mais a minha transição vai avançando, quanto mais eu vou gostando do meu próprio corpo, quanto mais eu vou me identificando, menos segura eu me sinto lá fora. Então, quanto mais livre aqui dentro, menos segura lá fora. Equação de ferro, acho que foi só um verso assim para mostrar o peso, né, o próprio peso do ferro dentro disso tudo, né, para também fazer o paralelo com o escudo que está lá mais à frente. Então foi algo mais poético, por se dizer assim. Me reconheço nesse corpo, ainda que de homem, entre aspas, né? Porque meu corpo de fato é visto como de homem por muitas pessoas, né? Não sei quais são os traços específicos que tornam isso, talvez a barba que eu ainda tenho aqui, talvez não ter eh, as curvas que as pessoas tanto visualizam nas mulheres, enfim, sendo que nem são todas as mulheres que têm essas curvas, né? A sociedade como ela é. Mas eh, eu já comecei, né, a me reconhecer nesse corpo. Ele já começou a fazer. Eu comecei a entender que eu posso ser mulher nesse corpo e que eu não preciso trocar de corpo, que eu não preciso morrer e nascer novamente. Já pensei nisso, mas hoje eu já vejo que não. E ao florescer mulher, né, aqui eu também quis usar a imagem poética do florescimento como um renascimento, talvez, e como algo que é visto como mais feminino, né, bem entre aspas, assim, mas para trazer essa delicadeza, né, de que apesar de ser delicado é muito brutal, porque para uma flor florescer exige muita coisa, né? Exige a polinização das abelhas, exige todo um ambiente preparado para isso. Então não é um processo tão simples e eu quis trazer essa parte poética de delicadeza não tão delicada que as flores trazem aqui para o texto. Ao florescer mulher, eu desfaço o escudo, né? Então traz aquele paralelo com o ferro lá atrás, traz o paralelo com a proteção do corpo masculino, da pessoa branca, né? Então, conforme eu vou florescendo, conforme eu vou transicionando, né? A transição não é um ponto na nossa vida, talvez a vida inteira seja uma transição, mas é um período, é algo que vai acontecendo gradualmente e até instavelmente, tem altos e baixos também. Então, com essa transição, conforme ela vai avançando, o escudo vai se desfazendo e vai ficando menos, não sei se menor, mas menos protetor, talvez, seja um bom jeito de se referir a isso. E conforme o escudo vai se desfazendo, eu vou ficando, apesar de com medo, mais feliz. Então, aí vem desprotegido e feliz, enfim. E o enfim é porque é uma jornada muito longa, né? A transição, ela não acontece no momento que eu falo que eu sou a Julia. Ela não acontece no momento que eu me descubro mulher trans. Ela acontece, acho que na vida inteira. Desde lá de criança, quando eu provava as roupas da minha mãe escondida, até o momento que eu me nego. Eu nego, não tem nada de estranho comigo. Até o momento que eu começo a fazer terapia. Até o momento que eu começo a questionar o que ou quem eu sou. Então, tudo são processos, né? Acho que a vida se mistura, né? O trabalho me permitiu viver uma vida mais estável para poder olhar para mim de uma maneira mais profunda. Os meus vieses políticos permitiram eu me abrir também para isso. Então, tudo isso faz parte da minha transição, direta ou indiretamente. Então, é, o enfim vem muito daí, porque é uma jornada bem longa, né? No meu caso foi mais longa, mas alguns casos são longas de intensas, mas talvez durem menos anos, por assim dizer. Então, o poema é basicamente sobre a autoaceitação do corpo e sobre o processo de transição como um todo. Eu sou a Julia, eu sou uma mulher trans, eu sou poetisa, eu nem me apresentei no começo, né? Mas fica pro final mesmo, não tem problema. Eu tô lançando meu primeiro livro pela editora Urutau. Esse poema, eu acho que tá no livro, não me recordo, mas eu acho que tá. E se você gostou desse poema, se você gostou desse vídeo de dissecar essas poesias, me conta aqui embaixo
que tem muitos outros poemas que a gente pode explorar, aqui nesse canal, né, nesse papinho, assim, bem íntimo, e eu espero que você tenha gostado, e se você gostou, se inscreve aqui no canal para acompanhar meus próximos vídeos. Um beijinho e até o próximo.